gente! Tudo bem com vocês? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava contribuindo com a Congrega. Eu contribuí via transferência bancária. Você pode contribuir também pelo PicPay. É super fácil, super simples. Caso você esteja interessado em ajudar, é só você mandar uma mensagem pra esse número de WhatsApp que a gente te dá todo o passo a passo pra você continuar nos ajudando. Cada mínima contribuição é muito importante para que a gente possa continuar com os nossos projetos sociais, que mesmo neste momento em que nós temos que estar de portas fechadas, a gente continue unidos aqui com vocês. Fechou? Eu vou compartilhar com os meus amigos. Bora fazer isso também?
Você já se imaginou sozinho em uma ilha? Não ter alguém para conversar ou ao menos fazer companhia? Solitude é algo lindo, mas só existe por ter a presença de outros, sendo então a ausência de alguém, sua própria companhia. Ter reflexões sobre a evolução é necessário, mas e depois disso? Após essa etapa, vem o partilhar, passar em diante aquilo que veio à tona no individual. Quem sabe um propósito digno de vida seja a evolução, o alcance da bondade na plenitude da paz e do amor. Um dos grandes desafios do século tem sido vencer a solidão. É simples. Olhe para o lado e veja que existe alguém que também quer melhorar suas perspectivas. São nesses momentos que aprendemos a vencer o egoísmo, ter pensamentos altruístas e saber que, ao compartilhar aquilo que aprendemos, fazemos do mundo melhor. Desde o princípio, o intuito tem sido aprimorar-se. E por que não agora nesse momento desafiador? Vamos aproveitar esse episódio e malhar aquilo que precisa se fortalecer por dentro. Pensando nessas questões, enxergamos a situação atual e não queremos perder o contato. Entendemos as precauções, mas não perdemos a essência. A adaptação é e sempre foi necessária. E faremos isso com nossas relações. Queremos nos conectar com vocês, mesmo de longe, fisicamente distantes, porém juntos no pensamento. Ninguém mora em uma ilha sozinho. Boa noite, galera da Congrega. A gente está muito feliz de ter vocês com a gente. Por enquanto online, logo presencial, pra gente poder se abraçar e estar juntinho. Mas essa foi a maneira que a gente encontrou de não deixar vocês sozinhos. Fica com a gente até o final, tá bom? Bora? Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Em fé, se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão,
confiando em nosso Deus, em teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Desperta o teu coração e amor, deu seu perdão, e hoje vivo estou, pois tu vives em mim. Estava morto, mas eu despertei pra ver a luz. A luz eu vou amar sem fim. Deus se salvou, hoje livre sou. Sem medo eu vou me levantar, a morte não mais vencerá, e hoje vivo estou, pois tu vives em mim. Estava morto, mas eu despertei pra ver a luz. Oh,
pra ver a luz. Salve, salve galera! Infelizmente a gente ainda não está conseguindo fazer os cultos presenciais, mas felizmente a gente ainda está com os nossos cultos online. O nosso espaço ainda está aqui, está com o aluguel pago, a água, a luz, está tudo pago. Graças a você que está ajudando, graças a todo mundo que está ofertando. E eu queria ler um versículo então rapidão que está lá em 1 Crônicas 29:9. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então você que voluntariamente sabe que essa igreja, que esse lugar, que esse espaço precisa da tua ajuda, precisa da tua oferta para a gente manter esse lugar com o aluguel pago, com as contas pagas, os projetos sociais rolando. A gente sabe que com essa pandemia muita coisa rolou e ainda muita coisa vai rolar porque ainda não acabou. Então se você quer ajudar não só a igreja, mas as pessoas que a igreja ajuda, você pode estar colaborando com a gente. Vai estar passando aqui o Pix, que você pode fazer lá o depósito da quantia que você puder ajudar, a quantia que você sentir à vontade. Tem o QR Code também que você pode fazer pelo PicPay. E se você quiser ofertar de alguma outra forma, quiser tá doando roupa, tá doando brinquedo, tá doando tanta coisa que tem uma galera precisando, você pode, pelo mesmo número do Pix, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp e estar conversando com a gente para ver a melhor forma de você fazer isso. Demorou? Então é isso, galera. Valeu! O Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Veja bem, na perspectiva de Mateus, a ênfase está numa voz que disse do céu: este é o meu filho. Na perspectiva de João 1,32, João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu com uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Olha que interessante. A João Batista, ele dá uma outra ênfase, que não é uma voz fora, como se fosse um fenômeno da natureza. Mas ele fala aqui que esse Espírito falou com ele, que quando ele visse o Espírito descer sobre o homem, que era este, ele fala: eu vi e testifico, este é o Filho de Deus. O que foi que a voz, na percepção de Mateus, disse? A voz na narrativa de Mateus disse, Deus dizendo: este é o meu filho. Na narrativa de João, que era um homem que ouvia a voz de Deus, que aprendeu no deserto a ouvir, ele diz: eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Então, nem todo aquele que ouve consegue ver por causa das interferências. Mas quando você consegue ter essa proximidade, perder o medo de aproximar de novo, você vai perceber que quando você tem esse ouvir dentro, essa vibração da verdade dentro de você, você consegue ver claramente como João Batista viu. Então, é muito interessante a gente associar
esse princípio ao tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos em Pentecostes, né, que vem logo depois de Páscoa, e são 50 dias depois da Páscoa, por isso que é chamada de a festa das semanas. Então é muito significativo isso. Por quê? Porque no Sinai, que foi a celebração de Pentecostes, a inauguração, o primeiro Pentecostes, foi marcado justamente pelo ambiente em que as pessoas congregam em torno do falar de Deus na terra. É quando Deus traz para perto de si homens comprados pelo sangue do Cordeiro que voltam a ouvir Deus na terra. Só que qual é o problema? E aí que eu quero chamar a tua atenção. Êxodo 19, 17 fala que Moisés levou todo o povo para estar em volta do monte, se puseram em pé em torno do monte Sinai. E fala que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido no meio do fogo, no meio da fumaça, e havia como uma fornalha, e ao mesmo tempo como trombetas que eram tocando cada vez mais altas. E Moisés falava e Deus respondia no trovão. Olha aí o trovão aparecendo de novo. Deus falava no trovão, Moisés falava e Deus respondia. Era estrondoso, havia fogo, havia fumaça, havia um estrondo da voz de Deus falando. Só que olha que interessante, se você vai para o capítulo 20, enquanto Moisés ouvia Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outro Deus. Imagine, Deus está falando como um trovão, declarando a sua lei poderosa, a sua palavra. Enquanto Moisés ouvia claramente o que Deus estava falando, há uma outra cena. O texto fala que todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Presta atenção, ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e ouviremos. Porém, não fale conosco, Deus, para que não morramos. O princípio que nós aprendemos em Pentecostes é que a fala e a palavra de Deus, ela é clara para quem está perto, mas é confusa para quem está longe. Perceba, é o mesmo ambiente. Deus está falando. Para Moisés que está perto é claro, assim diz o Senhor. Mas para o povo que está longe, era só um estrondo, era só um barulho assustador. E eles ficaram com medo. E aí nós vamos perceber que existe um princípio nisso tudo. Que Deus está falando nesses dias. Deus nunca deixou de falar, Deus nunca deixou de se comunicar. Mas para alguns a fala é clara porque estão perto, estão ouvindo essa vibração da verdade, da presença, da palavra penetrando o seu íntimo como uma espada mais afiada do que uma espada de dois gumes. Mas para outros é tudo confuso, é muito barulhento e tem medo. Muitas pessoas ainda têm medo da presença de Deus. Muitas pessoas ainda têm medo de ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas ainda se sentem longe dessa relação poderosa com o ouvir de Deus. E é interessante que aqui ele vai dizer: não temam, porque o temor do Senhor é para que não pequeis. Então ele vai dizer que existe temor no sentido medo, isso é do homem. E existe um temor com relação à consciência da presença, que é do Senhor. Existe o temor do homem e o temor do Senhor. O temor do homem é medo, e o temor do Senhor é o princípio do saber. É um princípio do ouvir, do perceber, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os seus segredos, eles confiam àqueles que o temem. Ele fala, ele comunica, ele revela aquilo que não é criado, mas é descoberto. Muita gente cria falas em nome de Deus,
Mas você não tem que criar falas em nome de Deus, você tem que descobrir o que Deus já falou como uma instrução para o tempo presente. Então, é como um descobrir, descortinar e não criar. Doutrina não se cria, doutrina se descortina, se abre, se desvenda, é descoberto. Então você percebe que o medo tem a ver com aqueles que estão longe, porque o homem se escondeu porque teve medo. Ou seja, eu fico longe da presença e me escondo atrás da minha condição de pecado. E justifico a minha condição de pecado. Então o medo sempre vai te colocar longe de Deus, atrás das suas folhas, em que você se cobre, as suas obras, as coisas que você tenta criar para, de alguma maneira, amenizar a sua vergonha, a sua culpa. Já o temor do Senhor faz com que você abrace a presença de Deus e fique longe do pecado. Então o que nós precisamos é entender que em Pentecostes é um ambiente em que Deus se relaciona por meio da sua palavra, em que Ele marca o seu povo com a sua palavra. Por quê? Porque eles foram libertos pelo sangue do Cordeiro, foram salvos pela graça, mas eles precisam agora aprender a viver livre. Nós já falamos sobre isso, tem uma aula do Farol sobre isso. Pentecostes como a legislação dos homens livres. É onde Deus entrega a lei no meio do fogo, no meio do estrondo da sua palavra, para marcar esse povo, ensinando eles como serem homens livres. Então, é muito importante esse tempo de Pentecostes para que possamos reviver ou ter um avivamento da presença, da palavra, do ouvir. Porque Pentecostes, em Atos 2, foi quando o Espírito Santo veio para colocar a palavra dentro deles, imprimir dentro deles, e havia o mesmo fogo, havia esse mesmo estrondo, esse mesmo som de um vento impetuoso. É a mesma realidade da palavra nos marcando, e precisamos criar esse ambiente, que eles ficaram pelo menos 10 dias quietos. Porque se Páscoa, Pentecostes são 50 dias, ele ficou 40 dias instruindo a respeito do reino, e eles ficaram 10 dias orando, 10 dias quietos para poder perceber um som como de um vento impetuoso, enchendo o ambiente, ouvindo de novo o som da presença. É isso que a gente precisa, no meio desse barulho que existe nesse tempo, de tantas vozes, de tantas interferências, de tantos ruídos, precisamos ouvir de novo o som da presença. Que para muita gente que está longe, Deus é só um barulho, Deus é só um ruído, um estrondo, um trovão. Mas para nós que estamos perto, a mensagem é clara, a verdade é clara. Então, no outro texto, que para mim é muito interessante, é João capítulo 12, versículo 28. E ali vai ser um momento próximo da sua crucificação, que tem a ver com Páscoa. E olha que interessante como esses ambientes são marcados por esse falar soberano e estrondoso de Deus. E nesse ambiente, Jesus fala: Pai, glorifica o teu Filho. Então veio uma voz do céu que diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão, pois, que estava ouvindo aquela voz, dizia ter ouvido um trovão. E aqui eu queria que você prestasse atenção, que no ambiente que nós estamos vivendo, são ambientes de muito extremismo. E nesse contexto em que o pai está falando com o filho como um testemunho aos homens, porque Jesus vai explicar, é por causa de vocês que o pai está falando, para que vocês vejam. Nesse ambiente tem aqueles que falaram assim: não, é só um trovão. E outros falam: não, é só um anjo. Mas ninguém entendeu que tinha a ver com o restabelecer da comunicação com Deus, do ouvir. Então existe o extremo naturalista, que vai dizer: não, é só um trovão, não tem a ver com Deus, é só uma árvore, é só a lei da gravidade, não, é só a lei da evolução, que não consegue ler o que a gente chama de o livro da natureza, porque Deus fala através desse livro que é a Bíblia, e Ele fala através do livro da criação.
E esses homens não conseguem ver Deus falando por meio da criação. Isso é um naturalismo racionalista que elimina a voz de Deus dessa paisagem sonora. Então existe o racionalismo naturalista extremado e existe o misticismo extremado, porque fala é só um anjo, é só uma experiência mística. Isso tira a majestade da voz de Deus e tira a centralidade de Deus dentro desse ambiente. Por quê? Porque o anjo ele vem trazer mensagem para o homem. É como o homem está sempre procurando experiências místicas a respeito de algo que Deus tem a dizer a respeito dele mesmo. E não para ouvir a respeito do que Deus está falando sobre o seu propósito, sobre a sua missão. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com Deus. Quando que você sabe que alguém disse que Deus falou, mas Deus não disse? Quando o que ele fala que ouviu tem a ver com ele, não com Deus, com a aliança, com o propósito. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ser racionalista ao ponto de dizer, não, é só um trovão. Para não ser místico, é um anjo, é uma experiência mística que não tem a ver com a palavra, que não tem a ver com o Cristo da palavra, que não tem a ver com o Deus do propósito. É muito infantil brincar de Deus me disse para justificar as coisas que queremos fazer. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas interferências racionalistas, interferências místicas. Deus fala por meio da sua própria palavra. Por quê? Porque a palavra é a comunicação. Eu estou falando por meio da palavra e Deus fala por meio da palavra. E a palavra é o que ele comunicou através do seu Filho em todas as Escrituras. Então quero que a gente tome muito cuidado. O Pai fala a respeito do Filho, o Filho fala a respeito do Pai, e o Espírito Santo vem nos fazer lembrar da palavra do Filho. Então toda a Trindade está associada nesse processo de comunicação com a palavra de Deus. E precisamos deixar que o Espírito Santo nos lembre, que o Espírito Santo nos instrua, que o Espírito Santo volte a colocar essa palavra dentro de nós, a imprimir dentro de nós, a aproximar. É Deus conosco, é Deus aqui, é Deus agora, vibrando dentro de nós. Então, é o calar-se dentro, perder o medo do silêncio. Muitas vezes nós temos medo do silêncio porque o silêncio é desconfortável. Vocês sabem que eu sou músico e trabalho com música, com louvor e adoração há muito tempo, e a gente que toca fica muito incomodado com o silêncio. E sempre quando tem o silêncio no ambiente de culto, a gente já quer tocar, fazer alguma coisa. Por quê? Porque a música simula a presença, a música disfarça a nossa incapacidade de ficar em silêncio para ouvir. A música acaba fazendo mais mal do que bem. Então nós precisamos perder o medo do silêncio e precisamos perder o medo de nos aproximar, perder o medo de chegar perto e deixar o Espírito Santo trazer isso para perto, para dentro. Então a voz e a palavra não é uma fala aleatória, não é uma fala privada. Infelizmente, a pós-modernidade privatizou tudo. E tudo só tem valor se for para mim. E a gente privatizou a própria palavra de Deus, a gente psicologizou a palavra, a gente tornou a profecia privada. O que é a profecia privada? Ou seja, os profetas, leia as Escrituras, querido. Não se deixe enganar. Jesus profetizou em Mateus 24 que nos últimos dias virão pessoas que enganarão a muitos. Como? Falando aquilo que você quer ouvir. Ninguém vai nos enganar, nos contrariando. Mas as pessoas vão nos enganar, nos bajulando, falando do lado que a gente quer ouvir, inflando, fazendo você acreditar que é o que você não é, que você pode fazer o que você não foi criado para fazer. E a profecia privada é aquela que contraria toda a genealogia profética, porque os profetas se levantavam para lembrar ao povo que Deus já tinha falado.
E a gente sempre quer uma revelação nova, mas às vezes é melhor lembrar do que ensinar uma coisa nova. E os profetas lembravam, lembrem-se, 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 para que não aconteça. Lembrar das coisas que Deus tem falado. Isso é muito mais profético do que procurar alguém que fale o que você quer ouvir. A profecia de caráter privado, a profecia de caráter individual. Isso é muito complicado. Isso pode funcionar dentro do ambiente de cura, dentro do ambiente evangelístico, mas com relação à igreja, com relação a nós como filhos de Deus, Deus fala conosco nos lembrando das suas palavras, gerando em nós esperança, porque a fé vem pelo ouvir essa palavra, e quanto mais ouvimos essa palavra dentro de nós, mais crescemos em capacidade visionária de percepção da realidade. Então, eu queria que a gente entendesse isso. O temor do Senhor é para os que estão perto e o medo é para os que estão longe. Para os que estão perto, o que ele fala é claro. Para os que estão longe, o que ele diz é confuso, é barulho, é estrondo. E nesse ambiente aqui de crucificação, prestes a ser crucificado, ele falou claramente: eu o glorifiquei. Deus falou claramente com o Filho e o Filho entendeu o Pai, mas o povo todo viu apenas um barulho. Nós não podemos ainda viver esse ambiente de barulho, mas precisamos chegar perto para que aquilo que Deus fala conosco seja claro, seja perceptível. Então, eu queria que a gente entendesse isso, que nós precisamos ouvir. Tem um Salmo 81, e ele diz assim: ó meu povo, ouça as minhas advertências. Quem dera você me escutasse, Israel. Jamais tenha em vosso meio outro Deus. Não se curve diante de um Deus estrangeiro, ou seja, não imagine, não vive de imagens. Você precisa ouvir a respeito da realidade. Pois fui eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e eu encherei. Primeiro ele fala para ouvir. Conforme você ouve, você vai ter o que falar. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu. Por isso, deixei que seguissem os seus desejos teimosos e vivessem de acordo às suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse! Quem dera Israel andasse nos meus caminhos, porque ouvir é responder, é andar. Então eu derrotaria os seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre os seus adversários. Então diz que Deus se manifestaria de uma maneira visível diante de todas as nossas dificuldades se nós simplesmente começássemos a ouvir. Nós precisamos disso. Precisamos do sono de Jesus. O sono que Jesus estava dormindo naquela tempestade, enquanto todo mundo estava agitado e preocupado, com medo de morrer, com medo de perder o seu barco, com medo de perder o negócio, havia um descanso em Jesus. Havia essa convicção profunda: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos atravessar esse tempo. É um descanso que só tem quem ouve, quem tem essa segurança profunda dentro de si mesmo. Então não é uma questão de falta de inteligência. Tem muita gente que fala: não, eu não consigo entender porque eu não tenho inteligência, eu não tenho capacidade. Não é falta de inteligência, é falta de concentração, é falta de se calar, é falta de se concentrar, de silenciar. Porque quando você silencia, você cala, você começa a perceber e a entender, a despertar o seu coração para isso. Então, a gente sempre diz que a dificuldade de entender é um reflexo da falta de disposição em responder. Em João, capítulo 7,
Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Olha que lindo isso. Ele fala que se eu tenho disposição em observar, em ouvir, em guardar, o que vai acontecer? Eu vou compreender, eu vou conhecer. O que lhes faltou foi disposição para responder. Quando falta disposição em responder, falta disposição em guardar, em cumprir, vai haver uma dificuldade em entender. Então a dificuldade em entender não é falta de inteligência, é falta de quietude para calar e falta de disposição para obedecer. Então o que nós precisamos é encontrar de novo, dentro do nosso coração, esse silêncio e essa resposta, essa responsividade. A gente sempre fala que existe um nível de fé incrédula. Tem muita gente que tem uma fé incrédula. Por quê? Porque ele ouve tudo do que a gente fala, acredita em tudo que é falado, mas não se move em nada. Então, a falta de entendimento é reflexo de falta de disposição. Falta de entendimento é reflexo de falta de disposição. E o que implica isso? Algo muito sério. Por quê? A gente tem uma aula no Farol que fala sobre a experiência com a palavra. E lá a gente vai explicar algo que Jesus, quando ele está falando sobre a parábola do semeador, ele está dizendo algo muito importante, que em Mateus 4 ele vai explicar que é uma parábola fundamental. Ou seja, se você não entender essa, como vai entender as outras? Por quê? Porque essa fala da forma como eu respondo à palavra de Deus. Porque a semente semeada é a palavra. Então há uma palavra sendo liberada. E eu preciso entender como que eu vou responder a essa palavra. E ele fala por meio de parábola. E muita gente diz por aí que Jesus usava parábola para que as pessoas entendessem melhor. Mas ele vai explicar em Mateus 13:11 que ele usou parábolas justamente para que as pessoas não entendessem. E ele vai explicar para que se cumprisse a profecia de Isaías, que de mau grado, ou seja, de má vontade, é gente que ouvia e ia para casa sem entender nada e não se preocupava com isso. Não ficava perdendo sono para entender o que Jesus havia falado. Por quê? Porque é multidão. Porque é gente que vive de barulho. É gente que vive de boato. É gente que vive de manchete. Não é discípulo. Porque o discípulo ouvia a parábola e perguntava o que isso significa. Então a multidão é aquela que ouve de longe. Os discípulos ouvem de perto. Por isso que para os discípulos ele desvenda. E a multidão continua ouvindo e não vendo nada, não compreendendo nada. E ele diz, eles são o cumprimento da profecia de Isaías, porque tem má vontade. Então nós precisamos urgentemente, no meio desse barulho tudo, parar e deixar que o Espírito desperte o nosso coração para que tenha um novo ânimo em ouvir a palavra de Deus. E a parábola é justamente para desvendar a incapacidade que o homem tem de conhecer e saber a respeito da vontade de Deus sem que Deus o tenha revelado. O homem é incapaz, por isso que Deus fala que ele falou por meio dos profetas, porém agora fala por meio do Filho, ou seja, ele revelou todo o mistério por meio do Filho. E ele conta a parábola, ninguém entende. Eles perguntam e falam, você só pode saber porque agora eu desvendei. Olha só esse texto, João 16, vamos encerrando por meio desse texto aqui, João 16, João 16, 29, olha que lindo isso, 25, João 16, 25, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu Pai. Olha que lindo isso. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, olha só, agora estás falando claramente e não por figuras.
agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisa que façam perguntas, por isso que cremos que viesse de Deus. Uau! Eles diz, quando você fala abertamente, sem parábola, agora podemos perceber. Agora não há dúvidas. Então é muito importante você entender isso. Nós não podemos mais nos comportar como multidão, ouvindo de longe, baseado em boatos, em manchetes. Precisamos chegar perto como discípulos. Perguntar, entrevistar Deus e ouvir claramente o que Ele pode falar conosco a respeito desses últimos dias. Por fim, eu queria te dar uma recomendação. Não seja tardio em ouvir e não seja lento em responder. A porção dessa semana falou algo muito interessante. Falou da forma como eles responderam prontamente à ordem da contagem. Assim como eles falaram no Monte Sinai em Pentecostes. Fale o Senhor, e tudo que o Senhor falar, faremos. Ou seja, responder imediatamente, responder prontamente. E isso fez com que a contagem acontecesse rapidamente. Então tem uma fala do Henry Matthew, no comentário dele sobre o Antigo Testamento, ele fala: quando a resposta é rápida, o trabalho é organizado e o resultado é certo. Quando a resposta é rápida, o trabalho é organizado e o resultado é certo. Hebreus capítulo 5 fala algo muito sério. Ele fala: não sejam tardios em ouvir. Não se tornem tardios em ouvir, porque tenho coisas difíceis de explicar. Porquanto vocês se tornaram tardios em ouvir, e ao invés de já serem mestres, de poderem já estar funcionando, ensinando, têm ainda que voltar ao básico, ao leite. Por quê? Porque ouvimos muitas coisas e demoramos demais para responder, para dar uma resposta, para nos posicionar corretamente. E isso vai comprometer o nosso desempenho na nossa missão, no exercício da nossa vocação. Então, queria que vocês guardassem essa reflexão. Queria deixar aqui o último pensamento de John Blackshire, que diz assim: o homem que não está preparado para prestar obediência à palavra de Deus não é capaz nem de ouvi-la corretamente. Por isso, você vai perceber que essas parábolas tornaram-se janelas para que essas pessoas pudessem ver além dos seus próprios muros, né? Que Deus nos ajude, né? Que assim como nos dias de Noé, que eram dias confusos, dias em que as pessoas estavam preocupadas apenas com suas próprias coisas, Noé foi divinamente instruído. Então, a palavra que eu quero encerrar: ao invés de procurar uma explicação olhando de longe, procure por uma instrução clara de Deus andando bem perto. Não é hora de especular, não é hora de querer explicar, é hora de entendermos qual é a instrução, qual é o ensino, como poder responder corretamente agora para que estejamos prontos para o tempo que está por vir. Então a gente está vivendo um tempo em que na guerra pela verdade vencerá quem conseguir vivê-la. Que Deus nos ajude. Amém, querido? E a todos amor, nos incluiu no seu reino de paz, mediante perdão, nova vida nos espera. Nova vida nos espera.
segredo que se revelou ao mais injusto pecador, o tesouro de esperança e glória, a herança dada a nós. Somos filhos do Rei, uma nova aliança. Não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que a si mesmo se entregou. Somos filhos do Rei, uma nova aliança. Não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que a si mesmo se entregou. Ao mais injusto pecador que sou eu, o tesouro de esperança e glória, a herança dada a nós. Somos filhos do Rei, uma nova aliança. Não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que a si mesmo se entregou. Somos filhos do Rei, uma nova aliança. Não haverá mais dor, não há condenação, pelo sangue do Rei que a si mesmo se entregou por nós, se entregou por nós. Olá pessoal, esse é o momento de se inscrever no canal da Congrega. Essa é a forma como encontramos de investir em você. Nós vamos estar aqui toda semana com muita música e uma mensagem desafiadora. Compartilhe com seus amigos e venha para a nossa experiência online. Oi gente, tudo bem com vocês? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava contribuindo com a Congrega. Eu contribuí via transferência bancária, você pode contribuir também pelo PicPay. É super fácil, super simples. Caso você esteja interessado em ajudar, é só você mandar uma mensagem pra esse número de WhatsApp que a gente te dá todo o passo a passo pra você continuar nos ajudando. Cada mínima contribuição é muito importante para que a gente possa continuar com os nossos projetos sociais, que mesmo neste momento em que nós temos que estar de portas fechadas, a gente continue unidos aqui com vocês. Fechou? Eu vou compartilhar com os meus amigos. Bora fazer isso também?